Isso. E eu vou fazer uma revisão curta do que eu falei na última aula, para poder começar a trabalhar né, o conteúdo novo. Eu estou adaptando alguns slides que eu já tinha, então eu acabei conseguindo montar uma apresentação em que eu vou discutindo aqui com vocês e dá para a gente fazer anotações ao vivo, né? Então, a gente começou a falar na última aula sobre misturas, né? Então, parece uma obviedade, mas a gente sempre faz questão de falar, né? Mistura é qualquer sistema que tem mais de um componente, né? Então, qualquer sistema que a gente tem mais de um componente, ou seja, a gente não tem um componente só puro, a gente tem uma mistura. E aí a gente precisa levar em conta as contribuições de cada componente às propriedades termodinâmicas dessa mistura. É a partir dessas considerações que a gente vai poder discutir equilíbrio químico, por exemplo, em reações, né? Justamente porque quando a gente tem essa situação de ter misturas de substâncias e elas reagem, podem reagir entre si, levando a novas substâncias. Para isso, a gente definiu, então, quantidades molares parciais, que seriam as quantidades por mol, né, ou propriedades por mol, mas que são dependentes da composição da mistura. A primeira que a gente definiu foi o volume molar parcial. O volume molar parcial a gente já vai ver. E a outra que a gente vai precisar definir é a energia de Gibbs molar parcial. Até aqui a gente tratou a energia de Gibbs simplesmente como a energia de Gibbs molar, como chamando de potencial químico, né? Mas aqui a gente tem que levar a dependência dessa energia de Gibbs com a composição. Então, o potencial químico aqui passa a ter uma definição diferente do que tinha para substâncias puras, né? Tá tudo bagunçado aqui, né? Mas o que é importante a gente rever aqui, então, o volume molar parcial pode ser definido como a variação de volume de uma amostra, né, com a variação do número de mols. É uma forma um pouco mais refinada da gente pensar na definição de V sobre N, porque o que acontece é que, como está nesse traçado horizontal, nesse traçado tangencial aqui a curva do volume molar do etanol, ele muda, a inclinação dessa curva muda dependendo da composição da amostra. Isso é uma característica de uma quantidade molar parcial, ter essa variação da quantidade em função da fração da composição. Aqui está uma mistura binária entre água e etanol, estaria aqui só a fração molar do etanol, né, porque a gente já viu que a fração molar do etanol mais a fração molar da água tem que dar 1. Né? Então, a gente discutiu algumas coisas sobre a variação aqui do volume molar parcial com a composição, né? E aí a gente mostra, o exemplo que a gente deu foi a mistura, né, de 50 ml de água com 50 ml de etanol, que ao fazer a mistura a gente não tem 100 ml ao final, a gente tem um pouco menos, porque o volume molar parcial das duas substâncias é menor na mistura de etanol com água do que nas duas substâncias puras. Né? E aí, a partir, a gente precisou da definição de fração molar e aqui ela foi refinada, lembrando que a fração molar é o número de mols da espécie de interesse dividido pelo número de mols total. O número de mols total é a soma do número de mols de todas as espécies, inclusive a que não interessa para a gente, para calcular a fração molar. E se a gente soma, por exemplo, para uma mistura binária, se a gente soma as frações molares, ao fazer essa soma, a gente vai chegar à conclusão que a soma das frações molares
dessa mistura binária dá 1. E isso é geral. Se você tiver N substâncias em uma mistura, se você somar todas as frações molares para todas as substâncias, o seu resultado vai ser 1 sempre. Então, o somatório de frações molares em uma mistura é sempre 1. A gente fez um exemplo, não cabe aqui a gente ficar discutindo o exemplo, e daí a gente partiu para a definição do potencial químico, né? Então, a gente tem que lembrar que a energia de Gibbs de uma mistura, ela é sempre o somatório da energia de Gibbs de todos os componentes da mistura. E a energia de Gibbs para, por exemplo, numa mistura binária A mais B, a energia de Gibbs total é a energia de Gibbs de A mais a energia de Gibbs de B. Então, a gente tem que somar os dois valores de energia de Gibbs para ter a energia de Gibbs total da mistura naquela condição. Só que, da definição de, de potencial químico, a energia de Gibbs para A vai ser o número de mols de A vezes o potencial químico de A. E o mesmo vale para B, né? Aqui. Então, a gente pode pensar também em como que a gente vai achar, o que a gente precisa para entender esses potenciais químicos. A gente tem que lembrar que numa mistura, agora, a gente tem que levar a composição da mistura em conta, né? Então, a gente pode definir o potencial químico de acordo com o que está escrito aqui, como ΔG, ΔN, né? Ou seja, a variação da energia de Gibbs quando eu adiciono o meu material num ponto qualquer, né? Ou seja, sem que haja variação considerável da composição. Então, seria como numa curva de G por N, eu calcular a tangente dessa curva, né? Ou seja, calcular a derivada. Essa derivada vai ser o potencial químico, né? Aí eu já tinha escrito lá em cima exatamente essas coisas. Quando a gente vai pensar, então, na variação de energia de Gibbs, que é causada pelo processo de mistura, né? A gente pode pensar aqui nesse quadrinho, aqui, ó, o ΔG de mistura. A gente vai lembrar que um ΔG quer dizer que é o G na situação final menos o G na situação inicial. Só que a situação inicial, se a gente quer saber o que está acontecendo na mistura, ela é dada pelo somatório das energias de Gibbs das substâncias puras. E aí, para denotar puro e nas condições padrão, eu usei, em concordância com os livros, né, da área, eu usei um θ, né? Então, o ΔG de mistura seria a energia de Gibbs final da mistura menos essa energia de Gibbs inicial, que seria para as substâncias puras. Ao substituir Na mais NB para a substância na situação final e substituir o equivalente, mas considerando elas puras, né, a gente chega nessa expressão que tá dada aqui, Na, que multiplica a diferença de potencial químico entre A na mistura e A puro, e NB, que multiplica a diferença de potencial químico da substância na mistura em relação à substância B pura. Numa solução ideal, a gente vai considerar que a gente não pode desconsiderar a interação intermolecular como a gente fez para os casos ideais, porque se não tem interação intermolecular, você, por exemplo, não teria solução líquida, porque sem interação intermolecular não se formaria o estado líquido, né? Então, mas o que se faz numa aproximação de soluções ideais, como está dado aqui, é você considerar que se eu tenho a espécie A, eu tenho a espécie B, as interações intermoleculares A
A. Então, vamos colocar I como interações intermoleculares. As interações intermoleculares AA, AB e BB são idênticas. Isso, em geral, bom, é uma aproximação, certo? Então, é um modelo em que você está desconsiderando as mudanças de interação intermolecular com a mistura. Isso tem algumas implicações, né? Mas o que isso aqui causa é a gente não ter que levar em conta justamente essa mudança com a mistura. A gente vai considerar nessa aproximação que o ΔG de mistura depende unicamente da composição, ou seja, depende apenas da fração molar, como está sublinhado aqui abaixo, né? Essa aproximação é tão razoável quanto ela descrever os fenômenos, né? Então, para algumas misturas, essa aproximação é melhor, para outras misturas, essa aproximação falha muito gravemente, né? Mas, como um primeiro modelo para a gente ter as primeiras equações, né, e para a gente ter alguma forma de discutir esse tipo de problema, a gente vai considerar. Então, soluções ideais, a gente tem que sempre lembrar que essa é a condição, a aproximação que está implícita quando eu falo de solução ideal. Se for assim, então, o potencial químico de uma espécie na mistura, ele vai depender unicamente da fração molar da espécie na mistura. Esse aqui seria o potencial químico padrão da espécie. E aí a gente tem RT, Ln da fração molar. Lembrando que fração molar está aqui porque ela pode ser considerada como também a situação da pressão, associar isso com a dependência com a pressão, que a gente já viu em aulas anteriores, né? Então, essa dependência aqui única com a fração molar é o que a gente vai usar para entender o ΔG de mistura inicialmente. Então, eu posso escrever para uma mistura binária, que é sempre bom a gente começar com a mistura mais simples possível, né? Uma mistura binária, eu posso escrever o potencial químico das duas espécies. O potencial químico de A na mistura depende da fração molar de A. O potencial químico de B na mistura depende do potencial químico da fração molar de B, né? E, lógico, a gente tem aqui o potencial químico das espécies puras nas condições padrão. Então, se eu substituir agora, lá na expressão do ΔG de mistura, esse valor do potencial químico da espécie na mistura, eu vou substituir esses valores correspondentes aqui. Então, eu vou substituir e vou substituir aqui. Ao fazer isso, a gente vai perceber que o potencial químico da espécie pura desaparece, né? Porque eu fico com MA menos MA θ, né? Então, isso aqui some. E eu fico com um termo que é só dado pela composição. Então, eu fico com Na, que multiplica RT de XA. E fico com NB, que multiplica RT de XB. Para simplificar, eu vou lembrar que o número de mols total, né, o número de mols o número de mols de A vezes a fração molar de A vai dar um número de mols, né? E aí eu posso... Não. Isso, tá certo, né? Porque isso aqui vem da definição da fração molar, né? Então, XA é NA sobre... Está errado isso aqui, né? Sobre N, né? Então, na verdade, a expressão certa, isso aqui não está certo. Isso quer dizer, então, que
o número de mols de A, ele é só passar multiplicando, né? XA vezes N. E aí eu posso substituir essa expressão aqui, XA vezes N. Opa. No NA, né? Está dado aqui. Então, feita essa substituição, o que eu quero fazer? Para eu ficar com um termo que só depende de XA, né? Então, feita essa substituição, eu vou poder colocar N em evidência, porque N, que é o número total de mols, ele é igual para as duas, nos dois termos. Então, eu vou ficar com NRT, que multiplica fração molar de A vezes o Ln da fração molar de A, mais fração molar de B, Ln da fração molar de B. Isso interessa porque agora eu vou analisar essa equação. Eu vou fazer só mais uma transformação, que é lembrar que, se eu tenho uma mistura binária, a somatória das frações molares nessa mistura é 1. Então, eu posso sempre expressar uma fração molar em termos da outra. Então, a fração molar da espécie B é 1 menos a fração molar da espécie A. Se eu substituir na equação de cima, ali, eu fico agora com uma equação em que eu só preciso entender o que está acontecendo com a fração molar de A. Tá bom? Tá claro até aqui? Essa confusão aqui que eu transcrevi aqui errado a equação. Né? Tá claro até aqui o que eu estou falando? Sim. Levando em conta essa expressão aí, então significa que não tem mais não tem mais a molécula pura, ela reagiu com a outra completamente, tipo, porque cancela ali uma com a outra? Não é que não tem ela pura. É que o potencial químico dela pura a gente não precisa levar em conta. Na verdade, o que está acontecendo ela está numa mistura. Seja essa mistura como for, ela está nessa mistura. Né? Então, o potencial químico dela pura, ele não vai influenciar nessa situação. Não é que ele não tem, né? Ele tá, na verdade, ele está misturado, ele não reagiu necessariamente. É só uma mistura. Peguei sal de cozinha e pus em água. Eu estou analisando qual que é o ΔG para misturar, para dissolver. Ou talvez o sal de cozinha não seja o melhor exemplo, né? Vamos pensar açúcar, né? Pego o açúcar e ponho em água. E aí o açúcar não reage, ele só é solvatado mesmo, né? A gente está tentando entender aqui o que acontece, qual que é o ΔG associado com esse fenômeno, né, de misturar. Se essa mistura ela é ou não espontânea, né? É isso que a gente precisa pensar agora, certo? Entendi. Deixa eu ver se eu fiz, não. Então vamos analisar aqui mesmo, eu deveria ter passado para o próximo slide. Vamos analisar essa equação, porque tem uma coisa interessante nessa equação, porque ela tem basicamente analisar o mesmo termo várias vezes, né? A gente vai lembrar que fração molar ela está entre 0 e 1. A gente pode pôr o igual aqui, só que ao pôr o igual, quer dizer, se a fração molar for igual a 0, não tem A. Se a fração molar for igual a 1, não tem mistura, né? Mas é isso, a fração molar ela varia entre 0 e 1. Porque fração molar igual a 1 quer dizer que a substância está pura, e fração molar igual a 0 quer dizer que ela não está na mistura. Então, ela vai ter esse número. Então, esse número aqui, ele é necessariamente, né? Parece uma brincadeira, mas isso aqui é maior que 0. Se for igual a 0, esse termo some, né? Porque você está multiplicando aqui por 0. Então, isso aqui é maior que 0. A mesma coisa a gente pode pensar da outra fração molar, que é 1 menos XA, quer dizer que é XB, né? XB também é sempre maior que 0. Senão não tem mistura. Numa mistura binária A mais B, a fração molar das duas espécies tem que ser maior que 0. Então esse termo aqui é positivo, vamos dizer assim, né?
Isso aqui é positivo, esse aqui é positivo. Por outro lado, o ln de um número entre 0 e 1, qual que é o sinal do ln entre um número entre 0 e 1? Positivo? É sempre negativo, né? O logaritmo de qualquer número entre 0 e 1 é menor que 0. Certo? Logaritmo de 0,1. ln, logo na base 10 de 0,1 é menos 1, certo? E assim por diante. Então, o ln de um número entre, né, porque o xa, isso aqui continua valendo. xa está entre 0 e 1. Então, o log de um número entre 0 e 1 é necessariamente menor que 0. Necessariamente. E a mesma coisa vale para cá, porque isso aqui também é uma fração molar. 1 menos xa é uma fração molar, é a fração molar xb. Então, esse termo também está entre 0 e 1. Né? É um termo que está entre 0 e 1. E, portanto, o log desse termo ele é necessariamente menor que 0. nRT, bom, temperatura é sempre a temperatura absoluta, então ela é maior que 0. O R é uma constante positiva. E número de mol também não existe número de mol negativo. Então, esse termo aqui também é maior que 0. Certo? Então, no fim das contas, do jeito que está escrito aqui, na condição de solução ideal, você percebe que esse termo, como um todo, ele é necessariamente negativo, porque aqui é positivo multiplicando negativo. Esse termo todo aqui também é a mesma coisa, ele também é negativo, porque é positivo multiplicando negativo, sempre. Então, em qualquer situação, qualquer valor de fração molar de A, que seja maior que 0, né? Lógico. Qualquer valor de fração molar de A que eu considerar, eu tenho os dois termos que estão entre esses parênteses aqui são negativos. E ele está multiplicando um número positivo. Então, é positivo vezes negativo de novo. Então, necessariamente, o ΔG é menor que 0. Sempre. Ou seja, para uma mistura ideal, o ΔG de mistura é sempre menor que 0. Né? Então, se a gente for lembrar, a gente está dizendo, né, essa expressão diz que qualquer mistura que eu fizer, eu vou ter, a mistura é estável. Né? A substância misturada é estável. Nessa condição. Né? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Isso vale para uma mistura ideal. Né? Sempre, o ΔG de mistura, ele é sempre menor que 0. Então, se eu fizer um gráfico do ΔG de mistura contra XA, e aí eu posso ir lá e ficar resolvendo, né? Se eu calcular, se eu disser que a minha composição é 0,2, a fração molar de A é 0,2, naquela equação que está dada lá, a gente vai chegar num certo número de ΔG, que vai estar aqui. Está vendo que ele está dividindo aqui o ΔG por nRT, né? Então, não importa qual a temperatura, nem o número de mols que eu resolvo usar, eu vou ter sempre alguma coisa que esse gráfico vai ser sempre o mesmo. Né? Isso não é uma mistura ideal. Então, eu vou ter lá, para 0,2, eu vou ter um valor que é um número aqui, 0,5. Né? O menor valor, ou seja, o ΔG mais negativo, vai ser, né, onde aqui a derivada é 0, né? O menor valor, ele é para a fração molar de meio. Então, para uma mistura binária, né? Lembrar que isso aqui é uma mistura binária. Ideal. Ideal deveria. Eu não consigo mudar a cor dessa canetinha, senão vai mudar para vermelho. Né? É isso. Então, todas as misturas ideais são espontâneas.
Isso aqui é uma conclusão muito importante. E tem um motivo para ela ser importante, né? Primeiro, é interessante, é muito relevante a gente conseguir fazer essa consideração de uma forma relativamente simples. A gente só substituiu a dependência do potencial químico com a composição e fez uma aproximação, né? E a gente chega nesse valor aqui do ΔG de mistura. Aí fica a pergunta, né? Vocês podem me responder. Isso é geral? Vocês concordam que isso aí acontece para que o processo de mistura é sempre espontâneo? Acredito que não, professor. Tanto que para acontecer algumas misturas tem que ter uma alteração na temperatura, pressão e algumas outras coisas. Não sei E se está correto. outras. Exato, exatamente. E outras nem assim. Se você pegar sulfato de bário e puser em água, você pode fazer o que você quiser, né? Se você colocar lá, tudo bem. Se você colocar uma concentração muito baixa, pode ser que dissolva, mas se você colocar lá uma fração molar aí de 0,01 que seja de sulfato de bário, você não dissolve em água de forma alguma. Você pode esquentar, você pode esfriar, você pode fazer o que você quiser. Você não dissolve sulfato de bário em água nessa proporção, certo? Você tem toda a razão, né? Eu não sei se vocês já fizeram análise qualitativa, eu acredito que não. Mas se você pegar iodeto, né, de sódio ou de potássio, que é mais fácil, e misturar com nitrato de prata, você vai fazer aquele precipitado de iodeto de prata, que também a solubilidade, né, é mínima, é muito, 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 muito baixa. Né? Isso vale para cloreto, vale para brometo, e um monte de substâncias não se dissolvem uma na outra. Líquidos são immiscíveis. Né? Se você pegar, por exemplo, ciclohexano e água, são dois líquidos immiscíveis. Se você mistura os dois, você vai perceber que você tem uma fase que é a água e a outra fase que é ciclohexano. Eles não vão se misturar. Líquidos, algumas vezes, quando você altera a temperatura, você aumenta a miscibilidade. Né? Esses líquidos eu não tenho certeza se você consegue ter uma miscibilidade mais razoável. Nunca é zero. Né? Dificilmente você vai ter zero, zero mesmo, mas muitas vezes é um número ridiculamente baixo. Né? Ou quanto que um material é solúvel no outro. Mas por que isso acontece? Né? Porque a gente está falando, por exemplo, ao falar de Professor, uma. Desculpa, pode falar. desculpe te interromper. Como que Não? você mensura essa miscibilidade? Então, você faz isso calculando constante de equilíbrio. Né? Como é que você calcula quanto que um material é solúvel em outro? Você define, por exemplo, que eu estava falando, né? Você pode pegar o nitrato o iodeto de prata, que é um sólido, né? E você pode calcular, aí para isso você tem que ter alguma forma de medir esses materiais, né? Você pode medir quanto disso que efetivamente se dissolve, né? Então você tem que calcular o valor dessa constante de equilíbrio. A gente vai estudar bastante constante de equilíbrio, né? Então aqui a gente vai perceber que, né, essa constante de equilíbrio, por exemplo, ela tem relação com uma coisa que a gente chama atividade, que depois a gente pode aproximar para a concentração, né, da prata, e multiplica a atividade do iodeto. A atividade ela tem uma relação direta com a concentração. Entre a aula de hoje e a aula de quarta-feira, a gente vai definir a atividade. Tá? Ou seja, você calcula a constante de equilíbrio. Para isso, você tem que ser capaz de medir essas concentrações. Então, aqui é AG+, tá? Eu esqueci de pôr.
você tem que ser capaz de medir essas concentrações. É basicamente isso. E aí, a partir da constante de equilíbrio, você define o que a gente chama de solubilidade. Né? Quanto de prata a mais eu vou encontrar? Se eu colocar, por exemplo, né, se eu fizer a reação de nitrato de prata aquoso, eu não vou colocar separado, eu vou colocar só que está aquoso, com iodeto de potássio, também aquoso, isso vai, quase na sua totalidade, levar a GI, que é um sólido, e vai deixar em solução nitrato e potássio. Certo? Eu posso fazer uma série de coisas, né? Eu posso, por exemplo, como é que eu posso saber aqui qual que é a solubilidade? Eu sei quanto de nitrato de prata que eu coloquei, eu sei quanto de iodeto de potássio que eu coloquei. Eu seco esse sólido, ele é muito pouco solúvel em água, seco e peso quanto de iodeto de prata foi formado. Aí eu vou tirar, calculando a massa molar, eu vou dizer dessa massa que eu pesei, quanto que é prata, quanto que é iodeto. Né? E aí eu vou subtrair do valor que eu tinha colocado inicialmente de prata, a prata que ficou no sólido. A diferença entre elas é a prata que ficou solúvel, certo? E aí eu consigo pensar em calcular esse equilíbrio aqui. Então, aí a técnica em si vai variar muito de material para material. Tá? A medida experimental. Mas a ideia é basicamente ser capaz de calcular essa constante de equilíbrio aqui. Aí eu calculo solubilidade. Não sei se era essa a sua pergunta. Ih, será que eu caí? Não. Caiu não. Ah. Não sei se eu fui claro. Foi sim. A ideia é essa. A gente vai ver algumas coisas, não muito, né? Mas, por exemplo, eu não sei se vocês fizeram Química das Soluções. Lá se discute muito justamente equilíbrio em solução. E é nesse equilíbrio em solução que a gente vai ser capaz de. Ela vai. Geralmente é a Rosana, né, que dá essa parte. A Rosana vai discutir isso com bastante detalhes, né? Bom, mas se não for a Rosana, o professor que for dar essa disciplina vai fazer a mesma coisa, né? E a ideia é justamente a gente tentar entender isso, né? A gente precisa entender as constantes de equilíbrio associada com a solubilidade, ou a miscibilidade é a mesma coisa. Eu posso pensar em miscibilidade calculando, né, pensando numa equação química em que eu tenho as duas substâncias, os dois líquidos separados, e depois eu tenho os dois líquidos numa mistura, numa solução, né? Qual que é a parte que efetivamente, dos dois líquidos fracionados, que efetivamente participa da solução? Como é que eu faço para medir isso? Bom, se forma duas fases, você vai ter que ser capaz de analisar as duas fases separadamente. E uma terceira fase, se for a fase de mistura, né, você também tem que ser capaz de analisar. Aí você vai ter uma série de técnicas experimentais que permitem você fazer isso, do ponto de vista quantitativo, né? Enfim, e assim por diante, tá bom? E por que a gente precisa fazer isso, né? Essa equação aqui, ela até ajuda a gente a pensar um pouquinho sobre o assunto, ó, essa daqui, né? Qual que é a aproximação mais importante do modelo das soluções ideais? É que as interações intermoleculares entre moléculas do solvente, vamos dizer assim, e do soluto são idênticas.
E aí é muito difícil a gente considerar como idênticas as interações entre o íon prata mais e uma molécula de água e uma interação água-água, e interação prata mais, né? Ainda tem o iodeto aqui para piorar tudo, porque tem uma interação intermolecular prata e iodeto, que aí tem uma interação eletrostática muito forte, né? Então, essa aproximação do modelo de soluções ideais, ela falha muito para uma grande parte das misturas, né? E aí que a gente vai ter que trabalhar bastante com correções desse modelo, né? Mas ele é interessante porque ele permite que a gente tenha agora uma primeira visão de como que funciona a mistura. A tendência, então, né, que a gente pode dizer se eu não tiver que levar em conta as variações de interação intermolecular com a mistura, aí eu vou ter essa situação interessante do ΔG de mistura ser sempre menor que zero. Ou seja, do processo ser sempre espontâneo. Eu posso agora, mais adiante nós vamos fazer isso, agora a gente vai discutir um pouquinho mais de solução ideal. Mas mais adiante, a gente pode agora, a partir dessa equação que a gente obteve, introduzir correções no modelo, para levar em conta essa interação. Por exemplo, né, o modelo de soluções ideais, ou misturas ideais, como você não tem variação de interação intermolecular, ele implica que o ΔH de mistura é igual a zero. Por quê? Porque ao misturar, se eu quebro uma interação intermolecular A com A e formo uma interação intermolecular A com B, as interações intermoleculares são idênticas nessa aproximação de soluções ideais. Então, o que eu quebrei, a energia que eu usei para quebrar a interação intermolecular é a mesma que eu ganho para reformar agora uma interação A com B. Então, não tenho perda, não preciso gastar energia na forma de calor para resolver, para conseguir fazer essa mistura, né? Então, o ΔH previsto, né, o modelo prevê isso, né? Só que isso também não é verdade. Se vocês já tiveram a oportunidade de entrar num laboratório e preparar uma solução de ácido sulfúrico, né? Se você pegar uma solução de ácido sulfúrico, 1 mol por litro, e for diluir ela para 0,1 mol por litro, vocês vão perceber o aquecimento. Isso porque já tá diluída, né? Você percebe o aquecimento quando você faz a diluição. Por quê? Porque você está reformando interações intermoleculares que são muito diferentes. Isso leva a um ΔH que é diferente de zero. Algumas vezes muito diferente de zero. E aí esse ΔH de mistura ele pode ser tanto endotérmico quanto exotérmico, né? Pode ser tanto maior quanto menor que zero. Não, nada disso implica, né, na espontaneidade dessa mistura, né? E aí é outra falha do modelo de soluções ideais. Mas para substâncias que são parecidas quimicamente, esse valor aqui é aproximadamente real. É razoável, não é péssimo, né? Não é uma previsão péssima. É isso, tá? Sobre esse assunto até agora. Então, a gente tem uma previsão de um modelo, que é uma previsão que tem uma série de falhas, né? Mas que, a princípio, já deu um resultado interessante para a gente. Se a gente continuar por esse caminho, eu posso generalizar essa expressão. Então, aquela expressão que a gente usou para obter o gráfico lá do ΔG de mistura, a gente pode generalizar, e aí a gente esquece, a gente não vai mais usar assim, a gente usa XB mesmo, né? Porque aí, para generalizar, fica mais fácil, né? É NRT que multiplica o somatório para
para todas as I espécies da mistura, dá fração molar de cada espécie, e LN da fração molar, né, dela mesma. Nenhum desses termos é independente da temperatura. Todos os termos estão sendo multiplicados por T, né? Isso vale aqui para o somatório também. Você tem I perninhas aqui, né? Porque cada um deles vai ser multiplicado por T. Então, como isso é verdade, e aí a gente vai lembrar lá da nossa expressão para o ΔG, né, que é ΔH menos T ΔS. Então, todos esses termos aqui, eles têm relação com a entropia, porque eles estão justamente ligados a termos dependentes de T, né? Então, o ΔG de mistura, numa situação em que a gente já disse que o ΔH é zero, ele vai ser dado, a gente pode substituir por menos T ΔS, e aí a gente vai ficar aqui com nRT vezes o somatório das frações molares, né? E aí a gente consegue chegar numa expressão interessante que mostra para a gente que o ΔS de mistura, e aí aqui é o ΔS da mistura, não o ΔS total, né? O ΔS da mistura é menos NR vezes o termo que depende só da composição. Então, a gente pode perceber que o ΔS dessa mistura depende basicamente, unicamente da composição da mistura também, né? Então, essa expressão pode ser interessante, pode facilitar a nossa vida em vários casos, né? E aqui vai aparecer que o ΔH da mistura é igual a zero, mas a gente já justificou isso lá atrás, né? Sempre essa bolinha aqui é só para enfatizar que isso acontece numa mistura ideal. Outra coisa que a gente pode pensar agora, né? Então, usando numa solução ideal, usando essa expressão como base, né? A gente vai perceber o seguinte, que se eu aumento a fração molar, né, então, se a minha fração molar for 0,01, esse termo aqui é menos... aí é complicado porque não é log na base 10, né? É log na base E. Mas se eu passo a minha solução, a minha fração molar de 0,01 para 0,1, esse número aqui aumenta. Ele é mais negativo para 0,01 do que para 0,1, né? Então, se eu aumento a fração molar, eu causo um aumento no potencial químico daquela espécie naquela solução. Então, a tendência não, né? Essa expressão, ela mostra para a gente que o potencial químico de uma substância em solução sempre aumenta com a concentração, né? Se a gente tem um soluto que é volátil, né? O que é o soluto volátil? Por exemplo, o ácido CO2 em solução aquosa. Porque o CO2 ele está em água enquanto ele vai... Geralmente ele está na forma de ácido carbônico, né? E ele vai sendo liberado lentamente se ele estiver em alta concentração. Então, ele é um soluto volátil, né? Aí, quanto mais CO2 eu colocar em solução aquosa, maior vai ser a pressão de vapor desse CO2, associada com aquela solução aquosa, né? Então, a gente pode dizer que, com base nessa conclusão que a gente chegou aqui em cima, a pressão parcial, a pressão de vapor parcial de cada componente vai ser proporcional à fração molar do componente, vezes a pressão de vapor do composto puro. Essa segunda afirmação aqui, ela já é uma consequência do modelo de soluções ideais. Essa consequência é chamada de lei de Raoult.
né? Raul é escrito assim, né? E provavelmente não se lê Raul efetivamente na língua original. Né? Então, o que é essa expressão aqui? Ela diz que a pressão de vapor, né, a pressão parcial, né, que a espécie I exerce, ela a partir de uma mistura, ela é dada pela fração molar da espécie vezes a pressão de vapor da espécie se ela tivesse pura. Aí não necessariamente nas condições padrão. Então aqui o puro eu estou expressando por um asterisco. Né? Por que isso? Porque a gente tem que lembrar que fração molar para um gás ideal, ela pode ser expressa como sendo a pressão parcial dessa espécie. Né? Se você lembrar que, né, numa situação qualquer, né, a pressão parcial, se a substância está pura, a pressão total ela é dada simplesmente pela pressão de vapor da espécie pura, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Né? Se, né, numa situação em que a única coisa capaz de gerar vapor for a espécie I, então, para a substância pura, toda a pressão existente em um recipiente vai ser a pressão de vapor da espécie, ou seja, PI asterisco. Né? Então, na situação em que foi proposta por Raul, ele propôs, então, que eu posso substituir a pressão total aqui, né, pela pressão da espécie pura para poder chegar nessa equação. Né? E, então, por que isso aqui é relevante? Isso aqui é relevante porque a gente pode fazer uma primeira forma, um primeiro jeito de entender como que uma mistura funciona. Né? Eu posso fazer um gráfico a partir dessa equação. Isso aqui não deixa de ser a equação de uma reta, né? Já que o asterisco é só para indicar que é diferente, né? O PI asterisco é diferente do PI. Então, isso aqui não é um expoente, né? Então, isso aqui é a equação de uma reta. Isso aqui é y igual a x. Né? Sendo assim, eu também posso pensar o seguinte: qual que é o maior valor de pressão de fração molar? Né? O maior valor de fração molar, então xi máximo, é 1. Se x, então isso aí, xi máximo vai implicar então que pi é igual a pi asterisco. E qual que é o valor mínimo de fração molar? É 0. Isso vai implicar que pi é igual a 0. Então essa reta ela vai estar entre 0 e pi puro, pi asterisco, né? Então, só repetir aqui. Então, para a espécie, por exemplo, numa mistura A mais B, né, essa reta vai fazer o que eu falei para vocês. Né? Então, a gente tem aqui a pressão de vapor para A. A pressão de vapor para A ela é 0 quando a fração molar de A é 0, e ela é a pressão de vapor de A puro quando a fração molar de A é 1. Se a mistura é A mais B, quando a fração molar de A for 1, a fração molar, aqui nesse ponto, xB é igual a 0. Então, a pressão de vapor do B aqui é 0, no ponto XA igual a 1. Por outro lado, quando a fração molar de A for 0, na mistura A mais B, quer dizer que a fração molar de B é 1. Então, nesse ponto aqui, XB é 1. Né? Então, eu vou ter
a pressão de vapor de B máxima, né? Que é a pressão de vapor de B puro. O que conecta os dois? Então, para o caso do A, o que conecta o zero, fração molar 0, a fração molar 1, é uma reta. A gente viu que isso aqui é uma equação de uma reta. Para o B, também é uma reta, só que para o B vai ser decrescente. À medida que aumenta a fração molar de a pressão de vapor do B vai diminuindo. Então, essas duas retas aqui, elas são suficientes para descrever as duas espécies, a pressão de vapor das duas espécies, de acordo com a lei de Raoult, que é uma lei baseada numa solução ideal. Quanto que vai ser a pressão de vapor total daquela solução? O somatório da pressão de vapor dos componentes. Então, a gente tem uma nova reta que é interessante porque ela conecta as duas pressões de vapor das espécies puras. Ela é dada pela soma da pressão de vapor das duas espécies. Então, se eu tiver aqui, como aqui é entre 0 e 1, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 divisões, isso aqui é 0,2, né? Então, se eu analisar aqui, ó, a pressão de vapor de A tem esse valor aqui, para a fração molar de A, 0,2, e para B, a fração molar de B igual a 0, vai ser 1 menos 0,2. Então, a fração molar de B aqui é 0,8. Né? Então, eu tenho aqui, se eu somar a pressão de vapor de A e a pressão de vapor de B, eu tenho aqui o valor da pressão de vapor total para a fração molar de A igual a 0,2. Então, é a soma do que eu tenho aqui, mais o que está aqui na curva de baixo. Se eu vier aqui agora para a fração molar de A igual a 0,8, eu tenho essa pressão de vapor de B, caiu bastante, né? Eu tenho essa outra pressão de vapor para A, então aqui é B, aqui é A. E qual que é a pressão de vapor total? É a soma de PA mais PB para XA igual a 0,8. Desse pontinho aqui, né? Eu estou fazendo um desenho maior para não acontecer isso que aconteceu agora. Certo? Então, aqui, é isso que a lei de Raoult prevê. Isso aqui a gente pode pensar que ele é praticamente um diagrama de pressão de vapor. Né? Praticamente não, ele é um diagrama de pressão de vapor em função da fração molar de A. Então, a gente pode pensar nele como uma versão só levando em conta os gases de um diagrama de fases. Né? Ele está dizendo para a gente qual vai ser a condição de pressão de vapor de cada espécie numa mistura binária. Né? Isso aqui, essa previsão pela lei de Raoult, ela vai ser tão boa para as espécies A e B, quanto essas espécies A e B puderem ser descritas por um modelo de solução ideal. Ou seja, as interações intermoleculares entre A e B têm que ser similares, a ponto de obedecer a ponto de poder ser descrito bem pelas equações de soluções ideais. Né? Quando os solutos não são voláteis, né, aí em geral, a gente desconsidera a pressão de vapor do soluto. Então, por exemplo, NaCl dissolvido em água, a pressão de vapor do NaCl é praticamente zero. Né? Então, praticamente zero no sentido de que ela é muito, 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 muito menor do que a pressão de vapor da água numa temperatura próxima ao ambiente, por exemplo. Né? Numa situação dessa, a gente pode usar outra equação, né? E essa equação
que mostra para a gente que a pressão de vapor da solução ela é dada unicamente pela pressão de vapor do solvente. Então, seria a fração molar do solvente vezes a pressão de vapor do solvente puro. Se a gente lembrar que se eu tenho unicamente um soluto e um solvente, a soma da fração molar dos dois vai dar 1, e, portanto, a fração molar do solvente é 1 menos a fração molar do soluto, que na equação de cima, né, eu vou substituir isso aqui, na equação de cima eu fico com essa expressão bem simples, né, e que eu posso agora, eu tenho aqui uma expressão, só para eu ser onde eu quero chegar, né, a pressão de vapor do solvente puro menos a fração molar do soluto vezes a pressão de vapor do solvente. A diferença agora, de novo, sabendo onde eu quero, pode falar. Tudo bem. Agora, só rearranjando, então, pressão de vapor do solvente puro menos a pressão de vapor da solução, então isso aqui seria a variação da pressão de vapor do solvente com a formação da solução, né? Então seria um ΔP do solvente, ele é dado simplesmente pela fração molar do soluto vezes a pressão de vapor do solvente puro, né? Essa variação de pressão com a formação da solução é basicamente uma coisa que a gente pode chamar de propriedade coligativa, né? Você tem uma mudança de propriedade do solvente, né, da solução, que depende unicamente da fração molar do soluto. Porque a pressão de vapor do solvente numa determinada temperatura é uma propriedade do solvente, né? Então, se você puser a água a 25 graus Celsius, tem tabela. Numa tabela você vai encontrar qual é a pressão de vapor da água naquela condição. E aí a pressão de vapor da solução é uma coisa que você pode medir, né? E você vai ver que esse delta de pressão de vapor aqui depende unicamente da fração molar do soluto. Esse delta aqui é positivo, né? Se esse delta é positivo, aliás, esse delta aqui ele tem que ser positivo, porque pressão de vapor é maior que zero e fração molar também é maior que zero. Então, esse delta aqui vai ser necessariamente positivo, né? Ou seja, quando você coloca soluto na solução, para que esse delta seja positivo, a pressão de vapor da solução tem que cair à medida que a quantidade de soluto aumenta, né? Isso vale quando o comportamento quando tem pouco soluto, né? Essa equação ela vai descrever melhor o nosso sistema quando tiver pouco soluto. O nome dessa propriedade é tonometria, né? A gente não vai falar sobre propriedades coligativas nesse curso, porque os detalhes da físico-química de soluções, né, o aprofundamento, vocês vão ter em equilíbrio cinética. Mas esse exemplo, né, esse exemplo simples, já dá para vocês terem uma ideia do que é uma propriedade coligativa. A propriedade coligativa, ela é uma propriedade de uma solução que depende unicamente da composição dessa solução, né? Então, é uma variação, por exemplo, nesse caso, da pressão de vapor causada pela presença do soluto. Existem também outras propriedades coligativas, como, por exemplo, a ebullioscopia, em que você tem o aumento
da temperatura de ebulição de um material pela presença de soluto, que é o que a gente faz em casa quando a gente vai fazer macarrão, né? Você põe água para esquentar e põe sal nessa água. E todo mundo fala que é bom porque vai ser, né, para cozinhar o macarrão. Por que é bom? Porque o macarrão vai cozinhar a uma temperatura um pouquinho mais alta, quando você coloca já o sal, claro, né? Você tem um aumento da temperatura de ebulição da água pela presença do sal. Vocês vão ver isso com bastante detalhe lá na equilíbrio cinética. Aí, a partir da... Enfim, a gente vai ficar por aqui com a tonometria. Eu acho que vocês vão encontrar alguma coisa nas listas de exercício para discutir sobre isso, né? Mas aí eu queria mostrar para vocês uma situação interessante, né? Que seria uma discussão sobre a validade da lei de Raul. Ou seja, até que ponto a lei de Raul é razoável. Se você fizer uma mistura de benzeno com metilbenzeno, metilbenzeno é o que a gente conhece nos laboratórios de química em geral como tolueno, né? Se você misturar benzeno com tolueno e você medir a pressão de vapor do tolueno, pressão de vapor do benzeno, a pressão de vapor total, ao longo de uma variação da fração molar do tolueno, vocês vão perceber, isso aqui é experimental, tá esquematizado, mas é baseado em valores experimentais, né? Então você tem aqui uma situação em que a mistura entre benzeno e metilbenzeno, ela obedece muito bem à lei de Raul. Mas o que acontece, né? Se a gente for pensar quimicamente, benzeno é o anel aromático de 6 membros mais conhecido, né? O que é o tolueno? É a mesma coisa com um grupo metilo a mais, né? O desenho não está muito bem feito, não, mas dá para entender. O que acontece aqui? Como é que chama? O benzeno é uma molécula apolar, mas as ligações carbono-carbono são praticamente apolares, mas você tem ligações carbono-hidrogênio que são polares, né? Você tem uma estrutura aromática, então você tem um sistema de elétrons pi sobre essa estrutura. Então as interações intermoleculares aí vão ser tipo dipolo, dipolo, dipolo induzido, dipolo induzido, pi. O que é o tolueno? É basicamente a mesma coisa, com a exceção de que agora você tem um carbono de um grupo metilo aqui, mas que também só tem ligações CH, que apesar de terem uma polaridade diferente do CH do anel aromático, não é gritantemente diferente. As interações intermoleculares entre moléculas de benzeno e de tolueno são muito similares. Isso faz que, quando eu misturo benzeno com tolueno, as interações intermoleculares são praticamente mantidas, em termos de intensidade, de direcionalidade e tudo mais. Então, a gente acaba tendo um sistema que se comporta muito bem como uma mistura ideal. Então, para essa mistura, aplicar a lei de Raul e soluções ideais não é um problema, né? Mas tem outras misturas, porque elas são parecidas quimicamente, que a gente pode pensar, por exemplo, em disulfeto de carbono. Disulfeto de carbono é uma molécula que é o equivalente com enxofre do CO2, né? E propanona é o que a gente conhece como acetona, né? Que é a acetona mais simples que tem.
Do ponto de vista químico, essas moléculas são muito diferentes. Né? A propanona ela é altamente polar, né? Então a gente tem um momento de dipolo bastante considerável, né? Por causa dessa ligação C-O aqui e das ligações, né, carbono-carbono, você acaba tendo um momento de dipolo bastante considerável. Por outro lado, o CS2, apesar dele ter isso fora a ligação CO, que é polar, as ligações CH também, que são polares aqui, né? Você tem esse carbono-carbono, que por causa do efeito do oxigênio também tem uma certa polaridade. Por outro lado, o momento de dipolo do CS2 resultante é zero, né? Ele é apolar, mas ele tem ligações C-S, que são ligações polares, né? É o mesmo caso do CO2, né? Então, do ponto de vista químico, essas moléculas são muito diferentes, mas elas têm carbono, enxofre e oxigênio, que são relativamente do ponto de vista químico, né? Eles estão na mesma família da tabela periódica, têm propriedades, muitas propriedades que seguem, né, o mesmo padrão, já que estão na mesma família da tabela periódica. Eles são miscíveis, essas duas substâncias são miscíveis em todas as proporções. Só que isso aqui é a propanona, né? Só que a solução formada por essas espécies não segue de forma nenhuma, não segue no geral o que está previsto pela lei de Raoult. Então, se a gente olhar aqui, essa linha, a linha contínua é a linha do resultado experimental. E essa linha pontilhada é o que era previsto pela lei de Raoult. Então, aqui está dado em termos de fração molar do CS2. Tá? Então, se eu olhar aqui o diagrama, o que a lei de Raoult previa é que para a fração molar de CS2 igual a zero, eu tivesse pressão de vapor de CS2 igual a zero, aí eu teria uma linha reta que liga essa pressão de vapor zero até a pressão de vapor de CS2 puro, né? Quando a fração molar do CS2 fosse 1. Para acetona, a mesma coisa. Então, para a fração molar de CS2 igual a 1, para acetona, eu teria essa curva aqui, prevista pela lei de Raoult, até que aqui eu teria o encontro no ponto em que eu teria a pressão de vapor da acetona pura, né? Só que, experimentalmente, o que eu vejo é um desvio muito grande em relação ao que está previsto por essa lei. Ou seja, a lei de Raoult não descreve bem a solução de propanona com sulfeto de carbono na maioria das frações molares. Na grande maioria. Então, qualquer valor entre 0,2 e 0,8, por exemplo, a descrição é muito pobre. Né? Você tem variações muito grandes, porque aí o resultante aqui da lei de Raoult seria alguma coisa como esse tracejado que eu estou tentando fazer aqui em linha reta. Os valores totais, né, de pressão de vapor variam demais, né? Mas, se a gente olhar, eu acho que eu até marquei aqui, né? Não sei. Se eu olhar aqui nos extremos, então o que acontece? Vamos olhar aqui para a propanona quando ela está em grande quantidade. Quando que ela está em grande quantidade? Quando o CS2 está em quantidade pequena. Então, aqui seria fração molar de propanona alta. Nessa região em que ela pode ser considerada o solvente, né? Então, nesse caso,
a gente vai usar aquela definição de que solvente é, né, no caso dos líquidos, é a espécie que está em maior quantidade. Isso vale em geral, só não vale para a água, porque a água geralmente é considerada solvente. Então, nessa situação em que a propanona é o solvente, a descrição pela lei de Raoult é bastante boa, né? A gente está numa situação em que a curva agora aqui, ela, para a propanona sozinha, ela tá razoável, está bastante próxima a previsão está razoavelmente próxima do que a gente vê experimentalmente. Então, nessa região, a gente poderia pensar em usar a lei de Raoult. Para o CS2, por outro lado, é a mesma coisa, mas ao contrário, né? Quer dizer, a fração molar inversa, né? Quando a fração molar do CS2 está alta e ele é o solvente, também a tendência é que mais para o final aqui da curva é que há uma convergência entre a curva experimental e o que está previsto pela lei de Raoult. Então a gente acaba tendo uma descrição razoável quando a espécie é o solvente. Quando ela é o soluto, né, só lá mesmo no 1, né? Da espécie, da outra espécie que isso é razoável. Né? E aí, o que a gente faz? Né? A gente consegue descrever bem o solvente. Então, foi proposta uma outra equação empírica, né, que serve para a gente levar em conta o soluto. E aí foi proposta a chamada lei de Henry, ou Henry, né, ou Henry, enfim, depende de onde ele nasceu. Eu não leio, não lembro onde que ele nasceu. Eu preciso trazer água para essa aula. Então, a lei de Henry, ela mostra para a gente que a pressão de vapor associada ao soluto, ela é dada pela fração molar do soluto vezes uma constante, que não é aqui a pressão de vapor do soluto puro. É chamada de constante de Henry. E ela é dependente da natureza do soluto, mas também é dependente de com qual solvente o soluto interage. Né? Então, isso tem que ser determinado experimentalmente. Só que aí, nesse caso, essa descrição, uma vez se eu for capaz de achar o valor da constante de Henry, eu sou capaz de descrever o soluto. Então, enquanto ele se comportar como soluto, eu vou poder descrever de acordo com a lei de Henry a princípio. Né? Então, uma solução ideal é uma solução que o solvente obedece à lei de Raoult e isso acontece quando o solvente obedece à lei de Raoult. Nossa, tem uma gota de água por perto. Quando a fração do molar do solvente tende a 1. Né? E quando que o soluto obedece à lei de Henry? Desculpem, tá? É quando a fração molar do soluto tende a 0. Para esclarecer, tender a 1 não quer dizer que seja 1, né? Mas é um valor alto, né? Próximo a 1. E para o soluto aqui é a mesma coisa, não quer dizer que não tem soluto. É só que a fração molar aqui vai ser baixa. Nossa, minha voz está quase sumindo. Então, a gente pode, para todos os efeitos, pensar que a gente, usando o modelo de soluções ideais, a gente consegue descrever uma solução nesses limites
Aqui eu descrevo o solvente. E aqui eu descrevo o soluto. Ou seja, eu vou precisar parar. Já são 11h15. Eu acho que eu vou encerrar por aqui por hoje, tá bem? Vocês têm alguma dúvida? A princípio Não, não, professor. professor. Não. Eu vou. Nossa, caramba. Eu vou interromper o compartilhamento e aí qualquer dúvida a gente tenta tirar agora, se eu conseguir, né? Se não, eu vou parar a gravação e a gente continua na próxima quarta, tá bem? Tudo Tranquilo, bem. professor. Sem problemas. Minha voz realmente sumiu, então na quarta a gente continua.